O orçamento para viver em uma van e van life que você vê online afirma ser de uns 325 por mês. No entanto, o valor real está mais próximo de US$ 1.400. A maioria das pessoas que faz essa transição está tentando fugir de uma armadilha financeira, apenas para se encontrar em uma diferente 14 meses depois. É o mesmo nível de estresse, apenas em um estacionamento diferente. Esta análise abrange 7 partes, começando com a ilusão que deu início a tudo. O mito dos Ward 350 por mês está em toda parte. Você já viu o detalhamento. 100 para seguro, 150 para combustível, 50 para o telefone e 25 para uma mensalidade de academia que também serve como chuveiro. Parece limpo, simples e persuasivo, mas é totalmente fictício. Isso não ocorre porque foi inventado do nada, mas porque retrata uma versão da vida na van onde nada nunca dá errado. Sem baterias descarregadas, sem vagas de estacionamento ruins e nem uma única terça-feira que custe mais do que você pretendia. O problema com esse orçamento é que ele pressupõe 12 meses sem nenhum problema mecânico. Ele pressupõe que não haverá baterias descarregadas, nem estacionamentos que o expulsem à meia-noite, e nem academias que recusem sua matrícula a 2 estados de distância. Ele pressupõe que o veículo funcione para sempre sem uma única reclamação. Os verdadeiros adeptos da van life, não aqueles que filmam de mirantes panorâmicos nas montanhas, mas os que postam no Reddit às 2 da manhã, lhe darão o valor honesto, os US$1.100 a US$ 1.400 por mês, uma vez que todas as despesas sejam contabilizadas. Embora isso ainda seja mais acessível do que alugar um imóvel na maioria das cidades americanas, rende um vídeo muito diferente daquele com 325 no título. A lacuna entre esses dois números é exatamente onde as pessoas ficam sem dinheiro. E isso começa antes mesmo de você dar a partida. Considere o que realmente custa apenas para começar. Uma van de carga usada que funcione de forma confiável custará entre R$ 8.000 e o R$ 15.000. O processo de conversão, isolamento, uma plataforma para a cama e sistemas elétricos básicos, adiciona mais R$ 3.000 a os R$ 8.000 se você mesmo fizer o trabalho e evitar erros caros. A maioria das pessoas comete pelo menos 2 erros graves. No entanto, os tours de montagem frequentemente omitem a inspeção pré-compra, que custa de US$ 150 a R$ 200 e não é opcional. Pular essa etapa é apostar com a sua casa. Depois há o registro, a transferência de propriedade e os testes de emissões, o que adiciona mais US$ 500 aos R$ 1.200. Se a van exigir trabalho mecânico imediato, e vans usadas quase sempre exigem, você deve orçar de os R$ 500 a R$ 2.000 antes da sua primeira noite lá dentro. Isso eleva o total para os R$ 12.000 aos R$ 26.000, com tudo incluso, e não apenas os R$ 8.000. Aqueles R$ 8.000 iniciais são apenas para o veículo. O resto é o que transforma a van em algo onde um ser humano possa realmente viver. No limite superior dessa faixa, você está olhando para um ponto de equilíbrio de 2 a 3 anos em comparação com o pagamento de aluguel. A matemática se sustenta, mas apenas se nada quebrar durante o primeiro ano. E algo sempre quebra no primeiro ano. Depois há a conta que chega em uma terça-feira qualquer. Os custos mecânicos não seguem um cronograma. Eles aparecem em uma tarde de terça-feira, em uma cidade desconhecida, 3 horas antes de um compromisso que você não pode perder. Uma van que serve como sua casa é usada de forma diferente de um veículo de transporte diário. Como você dorme nela, o sistema elétrico funciona a noite toda. Como você a carrega com todos os seus pertences, a suspensão trabalha mais do que jamais foi projetada para trabalhar. Você está dirigindo por mudanças de altitude e variações de temperatura que o fabricante nunca imaginou como uma rotina diária. Quanto isso custa anualmente? Os serviços de freio variam de US$ 300 a US$ 600. Os pneus custam de US$ 600 a R$ 1.000 a cada 2 ou 3 anos. As trocas de óleo na frequência que a vida móvel exige custam de US$ 600 a R$ 900 por ano. Depois, há as surpresas. Reserve de US$ 800 a R$ 2.500 para pelo menos um evento inesperado por ano, se você viajar regularmente.
Uma única visita de serviço básico, mesmo fora de uma concessionária, pode custar $1.000. Ninguém posta sobre a realidade de uma bomba d'água com defeito. Você não chama simplesmente um encanador. Você tem que desmontar toda a plataforma da sua cama para acessar o sistema, consertar a bomba, reconstruir a cama e perder 2 dias da sua vida. Somando tudo, o verdadeiro custo mecânico é de $2.200 aos $5.000 por ano. Isso nunca entra na miniatura do vídeo, mas é por isso que a matemática falha. Há também o obstáculo legal sobre o qual ninguém o avisa. Você precisa de um endereço permanente para funcionar nos Estados Unidos. Sua carteira de motorista, registro do veículo, contas bancárias, declarações de imposto de renda e seguro de saúde exigem um estado de domicílio. Quando você vive em uma van e se muda constantemente, esse endereço é fictício por definição. Gerenciar essa ficção custa dinheiro real. A solução mais frequente é um serviço de encaminhamento de correspondência em um estado favorável a domicílios, como Dakota do Sul, Texas ou Flórida. Esses estados não têm imposto de renda estadual e possuem regras de residência simples. Esses serviços custam de $100 e $250 por ano. Essa não é a parte cara. O custo real surge quando as coisas param de se alinhar. Seu registro diz que você mora em um lugar que não visita há meses. Seu seguro de saúde cobre uma rede a 1.400 milhas de distância da sua localização atual. Se você precisar de um médico, o sistema exige prova de um endereço permanente. Você pode acabar dirigindo 2 horas de volta para a casa de um parente, usando o endereço dele, perdendo 2 dias e dirigindo de volta. Algumas pessoas transformam suas famílias em agências de correio pessoais, enquanto outras passam horas na linha de espera, com companhias de seguro tentando explicar uma situação de moradia que não tem uma caixa de seleção no formulário. Fazer isso da maneira certa custa de $100 a $250 por ano. Ignorar isso custa muito mais, além de uma situação fiscal para a qual você não está preparado. A saúde é o item do orçamento que quebra as pessoas silenciosamente. Ninguém faz um orçamento preciso para isso. Não por descuido, mas porque a matemática é genuinamente estranha. Na maioria dos meses não custa nada, mas a cada poucos anos custa tudo. Sem um seguro patrocinado pelo empregador, os adeptos da Van Life escolhem entre 3 opções. Os planos do mercado do ACA, Affordable Care Act, custam de $200 aos $500 por mês, com redes que podem não cobri-lo onde você está. Os ministérios de compartilhamento de saúde, Health Share Ministries, custam de $150 a de lá $300 por mês, mas têm lacunas de cobertura significativas e zero proteção regulatória. Não ter seguro custa os $0 até que algo dê errado, ponto em que uma visita média ao pronto-socorro custa de $2.000 a $3.000 antes mesmo de o tratamento começar. O que realmente não é mencionado é que aqueles que ainda estão fazendo isso no 3º ano construíram um fundo de emergência especificamente para eventos médicos, geralmente de os $10.000 a $20.000 parados e intocados. Esse capital tem um custo porque não está rendendo juros compostos, está apenas esperando por uma terça-feira ruim. Nenhuma versão do orçamento de os 320 manuais menciona isso, mas todo adepto de longo prazo da Van Life tem uma história sobre saúde. Você não vai querer aprender isso por experiência própria. Depois há a fantasia do acampamento versus a realidade do estacionamento. Os vídeos mostram alguém em uma cadeira de acampamento com árvores ao fundo e uma luz matinal perfeita, custando $0. O que eles não mostram é que o local exigiu 3 horas de pesquisa. Fica em terras do BLM no oeste, onde o acampamento gratuito é abundante. Assim que você cruza as montanhas rochosas, as opções diminuem. Em uma cidade grande, torna-se uma partida de xadrez noturna, jogada sozinho no escuro contra as regras em constante mudança do bairro. A matemática realista de acampamento para um viajante comum envolve de 2 a 3 noites por semana em um local pago, com média de os 20 quase 45 animais por noite. Às vezes você precisa de energia confiável, um chuveiro de verdade ou apenas uma noite em que não esteja preocupado em ser expulso às 2h da manhã.
Isso adiciona de os $200 a $540 por mês em taxas durante as viagens ativas. Estacionamentos do Walmart e cassinos podem diminuir esse número, mas trazem um imposto sobre a qualidade do sono. Buzinas de carros às 5 da manhã ou a ansiedade leve de nunca estar totalmente à vontade. O adepto médio da van life desiste após 14 meses, geralmente não porque o dinheiro acabou, mas porque a logística o desgastou de maneiras que uma planilha não consegue capturar. O custo final é um que ninguém coloca no orçamento: energia. Em um apartamento, você nunca se pergunta onde vai dormir, tomar banho ou estacionar. Em uma van, cada um desses é um problema que você deve resolver do zero diariamente. Após 8 meses, a maioria das pessoas atinge o limite de sua energia. Tarefas como lixo, louça e lavanderia agora exigem um plano complexo. A liberdade da estrada aberta começa a parecer um tipo diferente de armadilha. A maioria das pessoas que desiste fica sem paciência, não sem dinheiro. E sair também custa dinheiro. Mobiliar um apartamento do zero custa de os R$ 5.000 ou a R$ 7.000 para repor as coisas vendidas antes da viagem. Eles ficaram sem paciência, e a paciência não tem uma linha no orçamento. Antes de se comprometer, abra seu extrato bancário. Some tudo o que foi gasto com aluguel, serviços públicos e seguros no último ano. É isso que você está concordando em pagar novamente. Em seguida, crie um orçamento para a van usando o limite superior dessas faixas. Se a diferença for inferior aos R$ 300, sua margem é muito estreita para sobreviver a uma crise mecânica. Depois, verifique o healthcare.gov para ver os custos reais de cobertura. Se o prêmio mais as despesas do próprio bolso se aproximarem do seu aluguel atual, você precisa saber disso agora. Por fim, calcule o verdadeiro ponto de equilíbrio dividindo o custo total da van por suas economias mensais. Se levar mais de 36 meses, certifique-se de que deseja fazer isso por 3 anos. As pessoas que têm sucesso calcularam os números reais e construíram uma reserva. Elas atualizaram seu orçamento depois que o primeiro concerto as lembrou de que uma casa com motor precisa de manutenção regular. O sonho é real, mas o orçamento de 320 não é. Ainda vale a pena buscar o orçamento honesto. Se esta análise mudou a forma como você vê a vida barata na estrada, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos descobrindo as verdades financeiras que muitas vezes permanecem escondidas sob a superfície. Vamos construir um futuro mais realista juntos. A próxima análise aprofundada sobre os custos ocultos da vida moderna chegará em breve.